Oi pessoal, eu sou Nádia Camussa e hoje eu vim aqui indicar para vocês 4 antologias de poesia contemporânea brasileira. Coincidentemente, eu fui notar que as antologias todas são vermelhas ou têm esse tom de vermelho, então eu coloquei aqui uma blusa vermelha também para compor essa paleta de cores, né? Na semana passada, na terceira semana de novembro, para quem for assistir esse vídeo no futuro, eu recebi da Companhia das Letras essa antologia aqui, Medida do Silêncio, que é uma edição comemorativa de 35 anos da editora e é uma edição lindíssima. Dentro tem essa edição artesanal, toda costurada aqui. E aí quando eu recebi essa edição, eu tava lendo essa antologia aqui, que eu comprei em um sebo. E aí já notei logo a semelhança das cores, né? E lembrei desta outra antologia, também da Companhia das Letras, que é As 29 Poetas Hoje, que eu recebi também esse ano, em 2021, é lançamento de 2021. E obviamente eu não pude deixar de lembrar de uma antologia que inclusive eu participo e é a primeira antologia de poesia erótica de poetas cearenses, O Olho de Lilith, que é publicado pela editora Jandaíra. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas antologias e eu resolvi fazer o vídeo não só pela questão da capa, né, mas eu comecei a pensar nesse formato de antologia e como são portas de entrada interessantes tanto para escritores como para leitores. O que é uma antologia? Uma antologia é uma reunião literária, pode ser antologia de contos, pode ser antologia de cartas, de poemas, e é um movimento muito importante ter essas antologias só de mulheres, porque até pouquíssimo tempo eu diria com toda certeza que era muito difícil você encontrar antologias que tivessem, né, essa ideia de panorama da literatura brasileira e que fossem pelo menos o número igual de homens e mulheres. A maioria das antologias tem 30 homens para 2 mulheres, 30 homens para uma mulher, ou às vezes nem isso. Eu tenho aqui em casa 2 antologias, uma de conto e outra de poesia brasileira. Essa de poesia brasileira é organizada pelo Manuel Bandeira e tem pouquíssimas mulheres. Se a gente está buscando uma sociedade mais igualitária, não tem como a gente deixar de lado essa questão literária, as artes, não tem como a gente não olhar para isso, né? Por que existem nessas antologias mais antigas mais homens do que mulheres no olhar curatorial de quem organiza a antologia? Não é porque não existem mulheres escrevendo, não é porque não existem mulheres fazendo boa literatura. Esse olhar curatorial é permeado pelo sexismo, permeado pelo machismo e também não posso deixar de falar pelo racismo. E também a gente vai entrar em outras questões da amplitude geográfica do Brasil e como essas antologias são muito centradas em escritores do Sul e do Sudeste. Por isso que eu trouxe O Olho de Lilith, porque é a primeira antologia voltada para pensar literatura feita por mulheres no Ceará. Bem, O Olho de Lilith foi publicado em 2019, mas antes disso, em 2018, a Mica Andrade fez a organização dessa antologia de forma independente e a gente fez uma publicação digital, o e-book, e disponibilizou gratuitamente durante um tempo. Depois, quando a Jarid Arraes fez o convite à Mica Andrade para publicar a antologia pelo selo Ferina, que era o selo que ela coordenava na época, aí a Mica tirou o e-book de circulação. Hoje ele existe só em formato físico, nessa edição linda, 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 linda. Eu tenho que mostrar essa edição por dentro para vocês verem, que é uma coisa assim de realmente dar desejo em comprar esse livro. Você abre aqui. E aí tem esse buraco aqui. E por dentro é assim. Não é porque eu participo dessa antologia que é uma antologia que eu tenho muito orgulho
que exista mesmo, porque é uma antologia para celebrar a poesia erótica feita por mulheres e para celebrar a poesia feita por mulheres cearenses. Então, quando a gente fala também dessas antologias, geralmente são feitas por editoras do Sul ou do Sudeste, de São Paulo, do Rio, mais especificadamente, e são muito voltadas para buscar poetas que moram lá. Então, se você quiser conhecer mais da poesia cearense, da poesia feita por mulheres e de poesia erótica, O Olho de Lilith é uma ótima indicação. Você pode adquirir o livro diretamente com a Mica Andrade. Também você pode comprar diretamente no site da editora Jandaíra. Eu vou deixar os links todos na descrição. Bom, a segunda antologia que eu queria falar foi um achado. Eu tava vasculhando um dia no sebo aqui da cidade, o Sebo Geraldo, e eu achei essa antologia aqui, que saiu pela Tag Livros, né, como um brinde do livro do mês. São todas mulheres que participam dessa antologia. Ela foi organizada pela Alice Santana, que foi a curadora do mês. Essa antologia aqui saiu em 2018, como eu falei, como um brinde. E ela tem relação com o livro do mês, que era o romance chamado Nada, escrito pela espanhola Carmen Laforet, não sei. A Alice, né, que foi a curadora, pediu para as escritoras que enviassem poemas sobre adaptação, viagem, decadência, solidão, inadequação. E eu achei o conjunto de poesias muito tocante, assim. Eu tava num momento meio triste, tava num dia meio triste. E como ele é um livro curtinho, né, uma antologia bem pequenininha, me trouxe muito afago. Então, outra coisa legal da antologia é que você não tem muito compromisso de ter que ler do começo ao fim. Você pode pegar um poema, quiser conhecer uma escritora que você não conhece ainda, né? Lê 1, 2, 3 poemas num dia, num momento, aí passa um tempo, lê outros. É um livro, assim, aberto para você ler ao longo do tempo. Não tem que ficar se prendendo a nenhum tipo de cronograma. Eu tava com muita curiosidade de conhecer essa escritora aqui, Ana Guadalupe. E eu adorei o poema dela, porque tem esse tom meio debochado, meio irônico, meio auto-irônico. Eu vou ler aqui pra vocês. Caro proprietário deste imóvel, em que vivo já há algum tempo, sem nunca, no entanto, abandonar o medo de você acordar meio mal-humorado ou querendo abrigar seu sobrinho que faz faculdade de cinema, ou apenas irritado com meus hábitos noturnos, conforme informaram os gestores do condomínio. Eu acredito ingenuamente que, se você me conhecesse, mudaria de ideia de forma brusca, enfrentaria a reprovação dos parentes. Se você me conhecesse, veria meu esforço e esmero, saberia que morei em outros 23 espaços alugados antes de chegar, rolando a este. Se então fôssemos amigos, que se conhecessem há menos de um mês, mas já se compreendem profundo, você notaria que sua renda total é suficiente e eu tenho tristezas o bastante para que você me liberte dos valores e avise rapidamente os gestores que têm o direito de residir para sempre e livre de medo neste seu apartamento. Essas duas antologias aqui da Companhia das Letras, vou falar primeiro dessa, As 29 Poetas Hoje, é organizada pela Heloísa Buarque de Holanda. Um lançamento que se dá 45 anos depois do lançamento de 26 Poetas Hoje. Essa antologia, 26 Poetas Hoje, também foi organizada pela Heloísa Buarque de Holanda nos anos 70 e foi inclusive a antologia que apresentou a Ana Cristina César para um público maior. Até então, a Ana Cristina César ela publicava de forma independente, não tinha ainda saído por uma editora maior. Inclusive, nessa antologia, 26 Poetas Hoje, a gente encontra, assim, pouquíssimas mulheres. Eu acho que tem umas 5 desses 26. E aí, 45 anos depois, acho que a Heloísa resolveu fazer, digamos, essa reparação histórica, né? E fazer uma antologia só com mulheres. Eu achei esse movimento muito bacana, ser a mesma organizadora que fez uma antologia, né, 45 anos antes,
pensar em tudo isso que eu falei, né, no começo, né, na importância de antologias para apresentar poetas novos e na importância de pensar gênero, pensar raça, pensar regionalidade também, quando a gente faz essa curadoria. No caso aqui, teve esse recorte de gênero mais profundo, né, porque são só mulheres. Teve também um olhar para a raça. Então, assim, celebro muito essa edição, mas não posso deixar de fazer essa pequena crítica, né? A maioria das escritoras aqui continua sendo de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí, como ela fala aqui na orelha, com estilos diferentes, elas mostram a força de uma poesia questionadora, combativa, corajosa. Uma poesia que nasce de um corpo, que fala sobre machismo, desigualdade política e sobre o país. Aqui realmente a gente encontra muitos poemas que têm essa relação com o corpo e essa relação combativa. Acho que é uma característica também da poesia contemporânea feita por mulheres hoje. Eu, inclusive, me incluo nisso, que é a gente colocar na poesia esse lugar de debate político, em que o pessoal é político, a gente falar do nosso corpo também é político. Eu vou ler aqui um poema da Luiz Ribeiro, que é de São Paulo, nascida em 1988. Meni milímetros. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Você que fala becos e vielas, sabe quantos centímetros cabem em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quantos vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses? Vocês citam as cores das paredes natural, tijolo baiano? Vocês citam os 6 filhos que dormem juntos? Vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1? Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam? Não citam. Não escutam, só falam, falácia. É que vocês gostam mesmo de gourmet da quebradinha. Um sarau, um sambinha, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofrem abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam os batuques dos peitos, laje, com vista pro córrego. Seu corretor corrige a estrutura de madeirite. Quando eu me estreito no beco feito pros meninos, pede impróprio, eu me perco e me peco. Eu me perco e me peco, por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa. Percebe, esse menino desfilam moda, Havaianas número 35/40. E todos que é tamanho exato pro seu pé número 38. Esse menino tudo sem educação, que dão bom dia, abre até portão. Tão tudo fora das grades escolares, nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforçam a força e a tática do tráfico mais um refém. Esse menino que não sabe nem escrever, marcam os becos tudo com caquinho de tijolo, PCC pro CV, vê, não vê. Que esse menino sem carinho não tem carrinho no barbante. Pensa comigo que bonito, que fosse peixinho fora d'água, a desbicar no céu, mas é réu na favela. Lhe fizeram pensar, voos altos, voa aviãozinho. E os meninos corre, faz seus corres. Podia ser até adaga, flecha, lança, mas é lançado fora. Vive sempre pelas margens, na quebrada do menino. Não tem nem ônibus pro centro da capital. Isso me parece um sinal, é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão faz toda a lição. Acorda cedo e dorme tarde, é chamado de função. Queria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir alguma vez os sonhos dos meninos? É tudo coisa de centímetros, um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba nos pés. Um aviso, quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. Bom, para finalizar, a Medida do Silêncio é essa antologia comemorativa e o principal foco dessa antologia é trazer poetas escrevendo sobre o ofício de escrever e também sobre seu eu leitor.
E aqui eu vou ler um poema do Carlos de Assunção, que ele é o homenageado dessa antologia. Ele é um poeta vivo, ele começou a escrever nos anos 70, uma poesia muito combativa, uma poesia que, pelas próprias entrevistas que ele dá, realmente a intenção dele é falar, ele fala, a minha intenção é falar para a comunidade, é falar para a população negra, eu faço poesia para ele. E essa é uma poesia denúncia, essa é a intenção do Carlos de Assunção com a poesia. Escrever é o que faço, escrever é o que faço quase todos os dias. Converso com meus irmãos sobre os problemas da vida e do país. Falo de amor e de ódio, de paz, de sonho e de muitas outras coisas mais. Escrever é ato de magia, é ato de construção. O escrever se completa quando alguém lê, interpreta as palavras do poeta. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa apresentação de antologias. Se você tiver interesse em comprar qualquer um desses livros, pelos links que eu vou deixar aí embaixo, você vai estar me ajudando a dar continuidade ao canal e ao conteúdo que eu produzo. Vamos ler poesia contemporânea escrita por mulheres. Vamos valorizar os nossos escritores e escritoras vivas. Um abraço e até o próximo vídeo.